da atividade 5 do segundo ano EJA. Então, a primeira atividade diz o seguinte: abaixo aparece a curva de solubilidade do sulfato de cério. Então, olha só, o que me diz essa curva de solubilidade? Aqui, no eixo Y, nós temos a solubilidade em gramas do sal por 100 gramas de água. E aqui, a temperatura. Então, olha só, quando a temperatura era 0 graus, tinha mais ou menos 20 gramas de sal solúvel. Ou seja, a 0 graus o coeficiente de solubilidade é 20 gramas por 100 gramas de água. Quando eu aumento essa temperatura para 10 graus, o coeficiente de solubilidade cai para mais ou menos 15 gramas para cada 100 gramas de água. Quando aumenta a temperatura para 20, cai para aproximadamente 10. Para 30, aproximadamente 7,5. 40, aproximadamente 6. 50, aproximadamente 5. Ou seja, a solubilidade do sulfato de cério diminui com o aumento da temperatura. Então, vamos colocar isso daqui. A solubilidade diminui quando a temperatura aumenta. Então, vamos lá. Letra A. Se acrescentarmos 20 gramas de sal a 100 gramas de água a 10 graus Celsius, então vamos anotar aqui, 20 gramas para cada 100 gramas de água a 10 graus Celsius. Obteremos uma solução saturada com corpo de fundo, saturada sem corpo de fundo ou não saturada. Então, olha só. 10 gramas não, 10 graus Celsius. A 10 graus Celsius, qual que é a solubilidade? Está aqui, aproximadamente 15. Então, se eu tenho 20 gramas, 20 é maior do que 15. Então, eu tenho uma quantidade de sal maior do que a solubilidade dele nessa temperatura. Se eu tenho uma quantidade maior, o que vai acontecer? 15 gramas solubiliza e 5 gramas não solubiliza. Se esses 5 gramas não solubiliza, o que ele vai ser? Corpo de fundo. Então, essa solução vai ser saturada com corpo de fundo. Por que saturada com corpo de fundo? Porque a quantidade de sal está acima do coeficiente de solubilidade nessa temperatura, ok? Letra B. Aquecendo o sistema do item A. Então, esse sistema aqui, de 20 gramas para cada 100 gramas de água. O que se observa? Então, olha só, eu tenho um sistema saturado com corpo de fundo, mas quando eu aumento a temperatura, a minha solubilidade diminui. Então, se eu pego esse sistema do item A e aqueço, o que vai acontecer? Aumenta, ou vai aumentar a quantidade de corpo de fundo. Por quê que vai aumentar a quantidade do corpo de fundo? Porque com o aumento da temperatura diminui a solubilidade. Então, coloca aqui, ó, aumento da temperatura diminui a solubilidade, ok? Segunda questão é semelhante, ó. Abaixo aparece a curva de solubilidade do KBr. Então, vamos interpretar a curva de solubilidade do KBr antes de fazer a questão. Então, solubilidade em gramas de KBr para 100 gramas de água. E aqui nós temos a temperatura. A 0 graus, a solubilidade era 60 gramas por 100 gramas de água. Se eu aumento a temperatura para 20, eu aumento a solubilidade para mais ou menos 70. Se eu aumento a temperatura para 40, essa solubilidade aumenta para 80. Quando aumentamos para 60, vai mais ou menos aqui para 90 a solubilidade. 80, mais ou menos 100. 100 graus, 110. Ou seja, se eu aumento a temperatura,
a solubilidade também aumenta. Então, aumento da temperatura aumenta a solubilidade, ou seja, a solubilidade do KBr é do tipo endotérmica. Quando eu aumento a temperatura, aumenta a solubilidade. Se acrescentarmos 100 gramas de KBr, então a gente já anota aqui os dados, 100 gramas de KBr a 100 gramas de água. 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Obteremos uma solução saturada com corpo de fundo. Ok, isso daqui é uma afirmação. Aquecendo lentamente esse sistema, a que temperatura o corpo de fundo se solubilizará? Ou seja, o que a questão está querendo me dizer? Que a 20 graus, se eu colocar 100 gramas de KBr em 100 gramas de água, eu vou obter uma solução saturada com corpo de fundo. Fato. Porque a 20 graus a solubilidade é mais ou menos 70 gramas por 100 gramas de água. E eu tenho 100. Ele quer saber em que temperatura eu consigo solubilizar tudo. Então, eu tenho que saber qual é a temperatura que eu tenho esse coeficiente de solubilidade. Então, olha só, coeficiente 100 gramas por 100 gramas de água é mais ou menos 80 graus. Então, quando eu chegar acima de 80 graus Celsius, eu terei uma solução saturada. Então, a resposta é o quê? Acima de 80 graus, nós teremos uma solução saturada. Ou seja, eu consigo solubilizar o corpo de fundo formado aqui. Questão 3 do exercício da atividade 5. A tabela a seguir mostra a solubilidade de vários sais a temperatura ambiente em gramas por 100 ml de solução. Então, olha só, nitrato de prata, 260 gramas para cada 100 ml. Sulfato de alumínio, 160 gramas para 100 ml. Cloreto de sódio, 36 gramas por 100 ml. Nitrato de potássio, 52 gramas por 100 ml. E brometo de potássio, 64 gramas por 100 ml. Se 25 ml de uma solução saturada de um desses sais foram completamente evaporados, o resíduo sólido pesou 13 gramas. O sal é. Então, olha só, essa questão tem algumas formas de fazê-la. A forma mais simples é a seguinte: se a minha solubilidade é em gramas por 100 ml, e aqui eu tenho 25 ml, então 25 ml vezes 4 é igual a 100 ml. Ou seja, se eu multiplicar essa quantidade por 4, eu vou entrar aqui dentro da solubilidade dada na questão. Então, se em 25 ml tinham 13 gramas, se eu multipliquei 25 ml por 4, eu multiplico 13 também por 4. 13 vezes 4 vai dar 52 gramas. Então, 3 vezes 4, 52 gramas. Quem vai ser o sal? Aquele que tiver solubilidade igual a 52 gramas por 100 ml. Quem é o sal que tem 52 gramas por 100 ml de solubilidade? Nitrato de potássio. Então, a resposta é aqui, a letra E, nitrato de potássio. E aí, aproveitando essa tabelinha, vamos aí para a questão 4 da lista de exercícios. Então, a questão 4 diz o seguinte: utilizando os dados da tabela da questão anterior, responda. Quem é o sal mais solúvel em água? O sal mais solúvel em água é aquele que eu consigo ter uma maior solubilidade em gramas de sal por 100 ml de solução. Então, quem é o sal mais solúvel? Nitrato de prata, AgNO3. Quem é o sal menos solúvel? Aquele que tem um menor coeficiente de solubilidade, que é o cloreto de sódio. Então, aqui 36 gramas por 100 ml de solução. Então, é o NaCl.